Olá a todos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, né? Depois de tanto tempo aí, vamos retomar. Eu senti muita necessidade de voltar a postar alguns vídeos e de como, das coisas que eu estou estudando, também quero compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo, porque é muito bom a gente compartilhar com as pessoas que estão em sintonia conosco e para ajudá-las de alguma forma, né? Porque às vezes um ajuda o outro. Então, eu senti muita necessidade, assim, de estar falando e de estar passando para vocês aqui as minhas experiências, nada mais do que experiências, né? Nós estamos aqui para experimentar, assim como nos meus estudos, nas coisas que eu estou estudando, e quero deixar assim bem claro para vocês que eu não estava postando alguns vídeos anteriormente, porque eu estava passando um trajeto bem, assim, bem difícil na minha vida, né? De muitas transformações a gente passa por esses processos mas a gente tem que dar continuidade, seguir, assim como o barco, ele está navegando, ele está indo, mesmo lento, mas ele está, porque ele sabe aonde ele quer chegar, né? Ele sabe o destino, de onde que ele está, e está partindo para o seu destino. Então, essa é a nossa função aqui. Então, pessoal, eu comprei um livro que chama Conversando com Deus. Não sei se vocês já leram este livro, que é este livro aqui, Conversando com Deus, do Neil Donald Walsch. Então, no livro ele fala sobre muitas coisas, ele faz muitos questionamentos com Deus, por que a vida dele não está dando certo, por que a vida financeira não está dando certo. Aí Deus vai começar a falar com ele, e eu estou bem nessa página, nesse capítulo, que é o capítulo 11, né? Estou quase terminando o livro, faltam poucas páginas para eu terminar o livro, mas eu decidi, tive a vontade, a necessidade de partilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Então, assim, bem rápido, tá? Não vou me estender muito. Aí ele fala assim que a nossa alma possui desejos, nós desejamos. E aí ele fala assim, mas toda vez que Deus explica para ele, porque toda vez que ele quer alguma coisa, então o universo ele entende como uma falta daquilo, porque se eu não tenho, se eu quero é porque eu estou sentindo falta, e se eu sinto falta, o universo não vai me dar, ele não vai trazer aquilo para mim, certo? A porta estava encostada e bateu. Então, aí ele fala assim, que na nossa existência, a gente produz a experiência, porque na nossa existência, quando nós decidimos vir para cá, nós viemos para adquirir uma experiência. Então, nós estamos experienciando a vida, certo? Aí ele fala alma, mente e corpo. Então, alma, mente e corpo tem que ter uma sincronicidade. Não, a mente, ele sempre fala assim, e aí eu até chorei num depoimento aqui, quando ele fala que Deus, ele fala para ele que ele vai contar uma historinha para ele, sabe? E Deus, ele começa a contar a história, ele fala assim para ele assim, que tinha uma mulher, e essa mulher, ela era uma mendiga, né? Uma pessoa bem carente pedindo. Aí ele fala assim para ela assim, aí ele vê a mulher e ele fala assim que é pra gente agir sem pensar, porque se você pensar, você não vai agir. Ou seja, se você sentiu a necessidade de fazer aquilo naquele exato momento, então faça, tá? E aí ele fala assim, eu vou ler para vocês, não sei se vocês já leram ou não, mas eu até chorei no final, porque isso acontece, assim, acontece com a gente, né? Pra gente mudar os nossos, ele fala assim que a gente precisa mudar o paradigma, a gente precisa mudar pensamentos, né? Pensamentos tem que estar em sincronicidade com palavras e atos.
Então, por que as coisas não acontecem? Porque não estão em sincronia. Aí ele fala assim, ó, eu vou te dar uma ideia sobre isso, né? Sobre você, sobre dinheiro e sobre a experiência que ele estava tendo naquele momento. Aí ele fala assim, vou te dar um exemplo. Você está descendo a rua e se depara com uma mulher idosa que pede esmolas. Percebe que é uma pessoa em situação de rua e que vive com dificuldade. Imediatamente se dá conta de que, embora você tenha pouco dinheiro, certamente tem o suficiente para dividir com ela. Então, isso daí, ele tem esse impulso, né? Tem esse impulso que é o eu dele, o eu maior, o eu superior dele querendo ajudar a pessoa. Né, que a alma dele dizendo para ele, faça, né, faça algo por ela. E imediatamente você se dá conta que, embora que tenha pouco dinheiro, certamente tem o suficiente para você dividir com ela. Seu primeiro impulso é dar-lhe um pouco. Há uma parte de você que está pronta para procurar no bolso algumas notas, de 1 ou até mesmo de 5. Então, torne isso um grande momento para a mulher. Leve alegria para ela. Então vem um pensamento, olha só, a mente falando. Então vem um pensamento, você está maluco? Nós só temos 7 para passar o dia e você quer dar-lhe 5. Então você começa a procurar no bolso uma nota de 1. E o pensamento vem de novo, ora vamos, você não tem tanto dessas para dá-las de esmola. Pelo amor de Deus, dê-lhe algumas moedas e vamos sair daqui. A mente falando, né, para ele, né, em questão de ajudar a senhora, a mulher. Rapidamente você mete a mão no outro bolso para procurar as moedas. Seus dedos só encontram moedas de 5 e de 10 centavos. E sente vergonha. Aqui está você, bem vestido e alimentado, prestes a dar uma ninharia para aquela mulher. Tenta em vão encontrar 1 ou 2 moedas de 25 centavos. Ah, lá está uma, bem na dobra do bolso, mas agora você já passou por ela com um sorriso sem graça e é muito tarde para voltar atrás. Ela não recebe a moeda alguma, você também não. Em vez da alegria proporcionada pela consciência da própria riqueza e do prazer de partilhar, você agora se sente tão pobre quanto a mulher, porque ele não ajudou. Porque você não deu a nota. Esse foi o primeiro impulso, mas o seu pensamento o deteve. Da próxima vez, decida agir antes de pensar. Dê o dinheiro, vá em frente, você tem, e há mais um local de onde vem isso. Olha só, ele sabe de onde que vem. Né? Vem da inteligência infinita, vem do todo, vem de Deus. Né? Esse é o único pensamento que separa daquela pessoa em situação de rua. Você sabe que há mais no local de onde veio e ela não sabe. Quando você quiser mudar uma ideia arraigada de acordo com uma nova ideia que tem, mas deve agir rápido ou a sua mente manterá antes que você a conheça. Quero dizer, literalmente, a ideia... A nova verdade está morta em você antes que tenha uma chance de conhecê-la. Então, haja rápido. Quando surgir a oportunidade, se o fizer com bastante frequência, a mente logo assimilará a ideia e que será o seu novo pensamento. Então, olha só. Então, ele fala assim que o pensamento cria. Se o pensamento cria, então a gente tem que moldar a nossa mente. Por que as coisas não estão acontecendo? Só não estão acontecendo porque nós não acreditamos. Tá? Estamos pensando errado, estamos pensando que não temos, que é difícil, que tá ruim, que as coisas não estão bem, né? Mas não é dessa forma. Então ele fala assim que é pra gente reprogramar. Então, quando surgir um pensamento, eu vou ajudar, mesmo o que você tem no teu bolso, é melhor você dar, porque se você der de bom coração, você sabe que dali, da onde que veio aquela nota, aquele dinheiro, vai vir muito mais para você, porque a gente já tem consciência de onde que vem, mas a mulher, aquela pessoa que está numa situação precária, ela não sabe.
Então, isso é a ideia de abundância, isso é a ideia de prosperidade, né? Isso, nós temos essa consciência, as pessoas que estão fazendo a ressonância, as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão praticando a lei da atração, elas estão no caminho, certo? Elas estão no caminho, estamos no caminho, estamos num barco, estamos indo, estamos navegando, estamos crescendo. E é isso que Deus quer de nós. Ele fala assim que quando a gente trabalha, tem muita diferença entre o trabalhar como a sua vocação, né? A sua missão de vida. Então, o trabalho, ele às vezes ele está querendo suprir as suas necessidades, mas será que esse trabalho é a sua função, é a sua missão de vida? Você está trabalhando para o todo? Você está se dando para ele por inteiro? Ele fala assim, ó, quanto mais se tem, mais será dado. Então, quanto mais você tiver conhecimento, quanto mais você se doar para o outro, quanto mais nós trabalharmos para Deus, quanto mais trabalharmos e ajudarmos as pessoas, mais nós teremos. Aí ele fala assim também, muito bom o livro, gente, o livro é excelente. Compre o livro, estuda o livro. Eu vou ler o livro de novo, é uma trilogia, esse é o primeiro livro. Então, e aí ele fala assim, isso aqui nós estamos passando, por isso que muitos mestres, muitas pessoas estudiosas da lei da atração falam que aqui é só, aqui no mundo relativo, ele fala muito aqui, o Deus aqui, né, ele pergunta e ele responde, ele pergunta e Deus responde para ele. Então eu vou dar só uma amostrinha aqui para vocês do que ele respondeu sobre o que ele pensa, né, sobre o valor do dinheiro, tá? Quais são os pensamentos dele em relação ao dinheiro? Ele fala assim ele fala assim, Deus fala assim para ele, assim, deixa eu baixar aqui, que é aquilo que ele colocou como certo e errado. Por exemplo, se ele ajudar alguém fazendo uma boa ação, então ele não tem que ser retribuído por aquilo. Olha só, então os valores estão invertidos. Então uma mulher que faz um striptease, então ela recebe um bom dinheiro. Então os valores são invertidos, né? Totalmente invertidos. A pessoa que faz um trabalho, ela tá ganhando pouco, porque ela tá fazendo, ele acha que vai ganhar pouco, certo? Que ver, aqui que ver. É tudo como nós pensamos, é tudo como nós vemos, a gente se vê pensando sobre aquilo, sobre dinheiro. Por exemplo, aí ele fala assim, ele fala assim que o dinheiro, essa inversão de valores que nós atribuímos ao dinheiro, que faz com que a gente não tenha. E aí ele dá também uma amostra para ele de como que ele tem que pensar em relação ao dinheiro, como que ele tem que agir em relação ao dinheiro, né? A situação financeira, ele fala muito da situação financeira dele, que ele gostaria de mudar, né? Ele fala assim, quero dizer, se você considera uma atitude muito boa, valoriza a menos em termos de dinheiro. Dessa forma, quanto melhor uma ação isto é, quanto mais proveitosa, menos dinheiro vale. Então, aquilo que nós atribuímos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos uma boa ação, a gente acha que a gente tem que cobrar pouco por aquilo, mas não é. Ele falou assim que a gente tem essa inversão, que nós temos essa inversão. Que muitas pessoas, que depois que ele escrevesse o livro, muitas pessoas iriam ler o livro e iriam passar pelo mesmo caminho. Olha só que legal, muito legal. Ele falou assim que através do livro que ele estava escrevendo, que isso ia tornar um livro, porque era só um diário dele, e ia se tornar um livro, e muitas pessoas iriam ler o livro. Ele falou assim, olha, e eu já vejo quantas pessoas vão ler esse livro, vão adquirir esse livro, e vão ser ajudadas nesse caminho. Aí ele fala assim, você não está sozinho nisso, toda a sua sociedade pensa assim. Então, uma sociedade inteira pensa assim, se você ajuda alguém, se você faz uma boa ação, então a gente acha que a gente tem que ganhar pouco por isso,
né? Por esse motivo, os seus mestres ganham uma ninharia e as pessoas se as pessoas que fazem striptease uma fortuna, seus líderes ganham tão pouco se comparados com os astros do esporte que acham que têm de roubar para cobrir a diferença. Seus padres e rabinos vivem a pão e água, enquanto você atira moedas para artistas em casas de espetáculo. Pense nisso, tudo em que você coloca um alto valor intrínseco, acha que deve ser barato. O pesquisador solitário que procura a cura para a AIDS tem de implorar por dinheiro, ao passo que a mulher que escreve um livro sobre centenas de novos modos de ter sexo grava fitas e promove seminários nos fins de semana para se estender nesse assunto e ganha uma fortuna. Essa inversão de valores é uma tendência sua e deriva do pensamento errôneo. Tal pensamento é a sua ideia a respeito do dinheiro. Você o ama, contudo diz que é a origem de todo mal, você o adora e, no entanto, o chama de vil metal, diz que quando uma pessoa é podre de rica, e se essa pessoa realmente se enriquece fazendo boas coisas, imediatamente suspeita e torna isso errado. Por esse motivo é melhor o médico não ganhar dinheiro demais ou ser discreta a respeito do que ganha. E uma pastora, é realmente melhor ela não ganhar muito dinheiro, presumindo que você deixaria uma mulher ocupar esse cargo, ou certamente haverá problemas. Veja bem, é em sua mente uma pessoa que escolhe o ofício mais nobre deveria receber a menor remuneração. Aí ele falou, aí Deus fala para ele, sim, está certo, você deveria pensar nisso, porque esse é um pensamento muito errado, olha só. Então Deus ele vai abrindo os olhos dele, vai clareando, vai dando clareza para ele poder enxergar os pontos que ele precisa mudar na vida dele. E isso a gente tem que olhar também para nós, para nós nos enxergarmos e vermos onde estão nossos erros, onde que eles estão, onde que nós estamos errando. Aí, depois de tudo isso que ele conversa com ele, fala sobre o dinheiro, ele fala assim, o universo não sabe o que fazer em relação, porque você captou dois pensamentos diferentes. Olha aqui, então ele falou assim, que existe uma ambivalência quando você... A respeito do dinheiro, você quer o dinheiro, mas você fala que o dinheiro tá difícil de vir, é difícil, dinheiro não nasce em árvore, né? Então aí o universo ele não consegue saber exatamente aquilo que a pessoa ela quer dinheiro ou ela não quer dinheiro, né? Por quê? Porque ele tem pensamentos contrários ali, ele pensa uma coisa e sente outra a respeito do dinheiro. Aí ele fala assim, ó, está aqui essa ambivalência no que diz respeito ao dinheiro. Parte de você o rejeita e parte se ressente por não tê-lo. Olha só. Então, ele pensa que ele que ele é um desvalido porque ele rejeita o dinheiro, mas ele quer o dinheiro. Ele rejeita o dinheiro, mas ele quer. Entendeu? Né? São as necessidades que a pessoa precisa. Então, o universo não sabe o que fazer em relação a isso, porque você captou dois pensamentos. Por esse motivo, no tocante às finanças, a sua vida será confusa, porque você está confusa em relação ao dinheiro. Você não tem um enfoque claro, não sabe ao certo o que é verdade. E o universo é apenas uma grande máquina de fotocópias. Olha só que coisa legal. Ô, gente, deixa eu fechar a porta, porque aqui tá me atrapalhando. Essa porta tá batendo. E não tá certo essa porta aqui. Ai, agora não vai mais bater. Então, ele fala assim, como que o universo vai distinguir, porque o universo é só uma máquina fotográfica tirando fotos da nossa mente, daquilo que nós estamos vibrando, daquilo que nós estamos emanando, e ele vai estar tirando cópia dos nossos pensamentos. Olha só como que é sério. Agora, ele falou assim, você precisa mudar isso. Você precisa mudar os seus pensamentos, né? Em relação ao quê? Em relação ao dinheiro, tá? Aí ele fala assim, ó, como que eu posso mudar esse pensamento? Né? Ele fala assim, aí ele dá
Então ele falou assim que ele tem que realizar o ato de querer para dar origem a um novo pensamento. Então você tem que imaginar aquilo que você quer para dar origem a um novo pensamento, para pensar diferente em relação àquilo. Diga palavras que quer para dar origem a um novo pensamento, faça isso até treinar a mente para pensar de um novo modo. Então, a gente tem que pensar de um novo modo. Dinheiro, o dinheiro é o mal. Não, o dinheiro é bom, eu faço muitas coisas com dinheiro. Então, isso daí, o dinheiro é muito bom, ele vem para mim, avalanche de abundância. Deus é muito bom comigo, ele é muito generoso, porque ele sabe que eu estou em sintonia com ele, e um somos nós. Eu estou nele, ele está em mim, está dentro de mim. A minha alma é Deus em mim. Eu sou Deus, é Deus co-criando em mim, comigo, junto comigo. Aí ele falou assim que é para ele mudar isso, porque que é para ele mudar a respeito dessa raiz que está impregnada dentro dele. Então, e se está impregnado dentro dele, está impregnado dentro de cada um de nós também, né? Porque aí a gente fala assim, ó, dinheiro não é suficiente. Ele fala assim que ele, de fato, ele tem uma ideia sobre isso, que dinheiro não é suficiente, que o amor não é suficiente, que a comida não é suficiente, que a água não é suficiente, que tá faltando, que o planeta tá assim, assado. Então, tudo isso aí é a ideia de escassez, né? E ele fala assim, não é para você criar e recriar esse pensamento de como que você está vendo, não recria. Cria da forma que você quer, da forma que você está vendo, da forma que a fonte vê. Aí, depois, mais pra frente também, ele fala assim, ó. Ele fala assim de como é pra gente reverter esse paradigma. Então, nós precisamos, o primeiro passo é reverter o paradigma de pensamentos, palavras e atos. Aí, para ele pensar antes dele agir, né? Que ele tem que pensar bem antes dele agir. Aí ele fala assim, que a nossa alma está querendo experimentar. Aí ele fala assim, que vê lá na frente, ele dá uma ideia para ele de que, como que é para ele falar, né? Porque ele fala do eu sou, da força mais poderosa, que não existe barreiras para o eu sou, né? Eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, Deus, ele manifesta em toda a criação, em todos estão manifestando, mesmo aquela pessoa que está manifestando negativamente, Deus está manifestando através da pessoa, tá? Ele fala assim aí ele fala assim, ó, que é para ele pensar diferente. Ó, ele fala assim, ó, ele pergunta sobre o sucesso dele terreno, ele fala assim, o meu sucesso, ele falou assim, tá, então, ele está falando assim que ele está dizendo que através do estado dele de existência, eu escolho o meu sucesso terreno. Então, o estado dele em estar, né? Aquilo que ele está manifestando. Ainda estou tentando falar sobre a minha carreira, será determinado? Aí ele vai falar sobre a carreira dele, sobre aquilo que ele está fazendo, né? O trabalho e tudo mais. Aí ele fala assim, é verdade que quando você atinge certos estados de existência durante um longo período, o sucesso no que você está fazendo no mundo é muito difícil de evitar. Contudo, não deve se preocupar em ganhar a vida. Os verdadeiros mestres são aqueles que escolheram construir uma vida em vez de ganhar a vida. Então, nós estamos no processo de construir a nossa vida, não em ganhar a vida. Então, os mestres mais sábios, eles pensavam assim, eles pensavam em construir uma vida e não em ganhar a vida, tá? De certos estados de existência surgirá uma vida tão rica, satisfatória e maravilhosa e gratificante que você não se preocupará mais com os bens materiais e o sucesso terreno. A ironia da vida é que, logo que você deixa de preocupar-se com os bens materiais e o sucesso terreno, o caminho é aberto para obtê-los. Lembre-se de que você não pode ter o que quer, mas pode experimentar o que tem.
Aí ele fala assim, nossa, mas eu não tô entendendo. Ele fala para Deus que ele não tá entendendo, né, disso. Aí ele fala assim, ó, quando você quer alguma coisa, você sente falta daquilo, então você não tem, porque você quer. Aí ele fala assim, eu quero mais dinheiro. Aí você fala assim, aí ele fala assim, você pensa assim, eu quero sucesso terreno, certo? Aí ele fala assim, às vezes sim. E às vezes também pensa, eu quero mais dinheiro. Sim. Por isso você não pode ter nem sucesso terreno, nem mais dinheiro. Por que não? Porque o universo não tem outra escolha além de proporcionalizar a manifestação direta do seu pensamento em relação a isso. Seu pensamento é, eu quero sucesso terreno. O poder criativo é como um gênio em uma lâmpada mágica. Suas palavras são a sua ordem. Está entendendo? Então, por que eu não tenho mais sucesso? Eu disse que as suas palavras são a sua ordem. Suas palavras foram, eu quero sucesso. O universo diz, está bem, você quer. Então, assim, está entendendo? Se você quer é porque você não tem. Então, ele não vai dar, porque você quer. Aí ele fala assim, mas como que eu posso... mas como? Eu ainda não estou entendendo muito bem. Aí ele fala assim, pense nisso. Desta forma, a palavra eu é a palavra-chave que liga a máquina da criação. A expressão eu sou é extremamente poderosa. É afirmação para o universo, ordem. Então, o eu sou é a ordem, a afirmação. Tudo que a gente segue a palavra eu, que se faz parecer o grande eu sou, tende a se manifestar na realidade física. Certo? Por isso, eu mais quero sucesso, produz você. Você querer sucesso. Eu mais quero dinheiro, produz você querer dinheiro. Não pode produzir outra coisa, porque os pensamentos e as palavras são criativos. Então, o querer é a falta. Não tem como você querer e o universo não vai te dar. Você vai ficar sem, porque você quer. Você não sente que você já tem aquilo. Aí fala assim, os atos também. Se você agir de um modo que afirma que quer sucesso e dinheiro, então seus pensamentos, suas palavras e seus atos estarão de acordo. E você certamente terá essa experiência. Está entendendo? Ele falou assim, meu Deus, é desse modo que tudo funciona. Ele falou assim, é claro, você é um criador muito poderoso, mas se você tiver um pensamento ou fizer uma afirmação apenas uma vez, como por exemplo, em um momento de raiva ou frustração, não é muito provável que transforme em realidade esses pensamentos ou essas palavras. Por isso, não tente se preocupar com a tomara que morra ou vá para o inferno ou todas as outras afirmações pouco gentis que às vezes pensa ou diz. Aí ele vai dar uma ideia para ele de como é que ele tem que fazer. Aí ele falou assim, ó, então me fala, e agora para mudar essa realidade, ele falou assim, que desastre, então eu preciso mudar isso. Ele falou assim, precisa. Então, simplesmente pare de pensar assim. Então, ele já deu uma dica para ele. Nesse caso, em vez de pensar eu quero sucesso ou eu quero dinheiro, pense eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro. Olha a diferença. Eu tenho sucesso e eu tenho dinheiro, certo? Isso soa como uma mentira para mim. Eu estaria enganando a mim mesmo se dissesse essas palavras. Olha só como que a mente dele fala para ele, minha mente gritaria, vá mentir assim no quinto dos infernos. Então pense em algo que poderia aceitar. O sucesso está chegando para mim agora. Ou tudo leva ao meu sucesso. Então são palavras, são frases, né, afirmativas que você está mandando. Então ele mandou ele parar de pensar isso. Só que olha só como que a programação mental está manipulando ele, né? Então, os nossos paradigmas, as nossas crenças, elas estão nos manipulando. Então, ao invés de pensar assim, eu quero mais dinheiro, eu tenho dinheiro. Então, lembra lá do Abraham no Vortex. Eu tenho um Vortex, né? Ele falou assim, entre no Vortex, né? Entre nessa sintonia com a fonte. Por isso que eles falam pra gente meditar muito, por isso que o professor Eli fala pra gente meditar e ter aí
essa conexão com a fonte, para mudar esses paradigmas, para parar aí esse momento sabe assim, de negatividade em nós mesmos, no nosso campo eletromagnético. Acho que eu já falei demais, né, pessoal? Li bastante para vocês, mas eu queria explicar, eu queria falar isso para vocês, porque, assim, eu senti muito profundamente no meu coração que eu precisava falar, que eu precisava falar isso para vocês. E assim, eu estou estudando, estou fazendo os meus estudos, estou caminhando, minha vida está indo, graças a Deus, está indo muito bem. E sinto saudade de falar, de estar aqui no canal, é muito bom, e voltei e espero que vocês gostem também. E quem gostou, deixa aí o seu comentário, né, que eu vou fazer mais, se Deus quiser vai dar tudo certo. E é assim, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau, até mais.